Queria tanto ter recebido esses conselhos quando eu comecei a estudar. Hello! Seja bem-vindo ao meu canal. O canal onde você descobre tudo o que você precisa para aprender inglês. E hoje a gente vai falar sobre os conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes de começar a estudar. Para quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu perdi muito tempo para aprender inglês e eu não precisava ter perdido todo esse tempo. Eu demorei mais de 8 anos para conseguir começar a me comunicar com confiança e você não precisa passar tudo isso também. E como vocês sabem, eu demorei porque eu não tinha uma teacher Laís que viesse e me fizesse um vídeo desse que você tá assistindo agora. Então esse vídeo aí vai te economizar uns 8 anos estudando pra nada. Espero que você esteja com seu cafezinho aí nesse dia frio, com um lugar pra ler um livro, pensamento lá em você. Delícia. E o primeiro conselho que eu acho que era meu sonho ter recebido antes é que você precisa sim delimitar um tempo para você aprender inglês, mas não é pelos motivos pelo qual você pensa. As pessoas, elas delimitam o tempo delas para aprender inglês de acordo com a necessidade. Então, tipo, surgiu uma oportunidade para eu ir viajar no ano que vem. Então, eu tenho 1 ano para aprender inglês. É geralmente assim que as pessoas fazem, né? Ou, caramba, eu preciso aprender agora, porque daqui a 3 meses vai vir um cara do exterior da minha empresa e eu vou precisar me comunicar em 3 meses. E é muito problemático quando você não sabe o que você está delimitando. Porque você, na verdade, não está delimitando o seu inglês nesse tipo de situação. Você está delimitando o tempo até a situação acontecer, o que são coisas totalmente diferentes. Quando você começa a aprender inglês, você precisa falar assim, olha, eu tenho 3 meses para estudar esses conteúdos. Eu tenho 3 meses para conseguir me comunicar de maneira básica em relação a esses assuntos. Mas não eu tenho 3 meses para viajar. Não faz sentido. Então, é importante que você delimite um tempo que você vai estudar e fazer um esforço para que ao final desse período você teste e veja o quão longe você chegou. Isso é uma coisa que eu não fiz com o inglês por muito tempo. Eu fiquei muito tempo só estudando na loucura ali, sem saber o que estava acontecendo. É óbvio que eu queria aprender inglês rápido, é óbvio que eu não consegui, porque eu não sabia como fazer isso. E aí, com o espanhol, por exemplo, que foi o segundo idioma que eu estudei, foi totalmente diferente. Eu fiz um desafio por 100 dias, eu me desafiei a estudar espanhol por 100 dias, e no dia 50 eu fiz um teste de nivelamento, e eu tinha chegado no nível A2. No dia 100 eu fiz outro, e eu tinha chegado no nível B1. Então, eu evoluí do nível A0, que era o espanhol que eu tinha, ou seja, nada. Eu não sabia cantar nem as músicas do Rebeldes quando eu comecei a estudar espanhol. E eu cheguei ao nível B1, que é o nível intermediário, né, do espanhol. Então, eu coloquei que eu queria estudar por 50 dias. Esse é o período que eu iria estudar para que eu pudesse notar o que estava funcionando, o que não estava e alterar a partir disso. E é esse tipo de tempo que você precisa delimitar para o seu inglês. Então, não é tipo, eu vou aprender inglês fluente em 3 meses. Até porque isso não existe, né? Cá entre nós, se você der uma estudadinha desse tamanho aqui, se descobre que isso é a maior lorota, é assim que fala em português? A maior lorota marqueteira. Então, você precisa entender o que está acontecendo, delimitar o seu tempo e seja uma coisa palpável. Eu digo que cada nível, quando você está iniciando, para sair, por exemplo, do A1 pro A2, do A2 pro B1, são no mínimo 6 meses. Então, no mínimo 6 meses de estudo muito espaçados ali e tal, você consegue alcançar. Agora, se você tá intensificado, estudando todo dia, você consegue fazer isso num período menor. Em 3 meses, você consegue pular pelo menos os primeiros níveis. E é o que acontece, por exemplo, com quem entra pro desafio, que é o meu desafio que eu criei pra você aprender inglês, o 75 Bilingual Challenge. A gente teve a Lara, que saiu do nível A1 pro nível A2 nesse período do desafio. Então, é um jeito muito interessante de você prever o tempo que você vai estudar. Isso é algo real, sabe? Não ser maluco assim, tipo, eu vou aprender tudo que eu preciso. Não, você vai aprender o que você precisa, mas aí você precisa delimitar. E aí vem a segunda coisa que eu gostaria de saber antes, que é essa aqui, cara, olha, eu falo pra vocês faz muito tempo. No inglês ou em qualquer outro idioma, você não deve decorar nada. Absolutamente nada. Idiomas são línguas que são usadas para comunicar-se. Vamos partir desse ponto. Então, decorar as coisas não faz sentido. Você precisa aprender a memorizar elas e a utilizá-las. Esse é o ponto principal de aprender um idioma. Então, quando você começa a estudar e você pega a lista de palavras por tópicos, por exemplo, cores, animais, as pessoas gostam de estudar isso, né? A pessoa gosta de falar assim, eu sei todas as cores em inglês.
yellow, blue, e começa a despejar em você. Agora, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque isso não tem usabilidade. A não ser, claro, que você vá pro show do milhão e você vai ser testado, palavras aleatórias, aí legal. Aí seu método funcionou muito bem. Mas se você quer se comunicar em inglês, você quer ir viajar, pedir um café tranquilo, você quer conversar com uma pessoa aleatória na rua, você quer pedir uma informação, não vai funcionar. Então, não que você não tenha que aprender essas palavras, mas você tem que aprender sempre essas palavras dentro de um contexto. Por exemplo, você está estudando a bendita das cores. Como é que você vai usar isso? Para que você usa a cor no seu dia a dia? Para falar e descrever as coisas. As cores são um jeito de você descrever palavras. Então, quando eu for falar aqui do meu outfit, né, que em português a gente chama de look, em inglês é outfit. Então, o look do dia em inglês é outfit of the day. Não sei se você já viu por aí as gringas postando foto com OOTD. É isso, look do dia em inglês. Aí você vai falar, eu tô com o meu moletom preto, eu tô com a minha legging preta, que no meu caso é tudo preto, ó. A gótica, né? Então eu descreveria I am with my black sweater, my black leggings, or my black pants, anyway. Então isso é você aprender com contexto. Você tá aprendendo as palavras, mas você tá aprendendo a colocá-las em frases. Gente, isso muda tanto. Nossa, juro, porque eu tentei aprender inglês desse jeito que eu falei pra você. Eu tinha listinha de palavras no caderno, eu anotava elas. Eu ficava repetindo, até que eu achava assim, com certeza vai entrar na minha cabeça. Certeza que vai entrar, cara. Não entrava. É um grande spoiler, não entrava. Então, se você faz isso, pare imediatamente, pare agora. É o conselho que eu te dou, porque não é útil. A longo prazo, você só vai saber um monte de coisa aleatória, se você lembrar, que a chance é baixa, e não vai. Outro conselho que eu gostaria muito de ter recebido é pratique a fala desde o início. Porque eu juro, eu cheguei no momento, quando eu percebi que o inglês era algo importante pra mim, eu queria continuar com ele, eu decidi fazer faculdade de letras, né? Espera que vem história, hein? Aí, o que aconteceu? Eu fui pra faculdade de letras e na minha cabeça eu ia aprender inglês estudando letras. Porque pra mim fazia muito sentido, né? Só que eu cheguei lá e eu descobri que não aprende-se inglês numa faculdade de letras. Você aprende a ser professor. Então, durante esse processo, eu aprendi a ser professora e eu aprendi a me ensinar, porque eu aprendi inglês sozinha, né? Então, foi assim, nessa loucura ali que eu acabei aprendendo. Não foi porque eu fui e fiz uma aula com o professor X. Não foi nada do tipo, sabe? Tanto que eu nunca fiz aula de inglês, assim. Eu acho que eu participei de uma aula de inglês que tinha na faculdade e foi terrível. Foi uma experiência traumática. Mas eu não falava. Quando eu tava estudando na minha casa, lá sentadinha, com os meus videozinhos no YouTube, eu lia, eu escrevia, eu pronunciava as coisas dentro da minha cabeça, mas eu não falava. Eu não praticava fala. E isso prejudicou a minha fala de uma maneira, assim, gigantesca. Porque a fala, assim como qualquer outra habilidade, é algo que você precisa praticar. Só que a gente se sente muito envergonhado na hora de falar, não é? Você não sente desse jeito? Eu sei que eu me sentia assim também. Eu me sinto assim conforme eu tô aprendendo outros idiomas também. Quando eu comecei a estudar espanhol, gente, uma vergonheira. Eu vou mostrar pra vocês a primeira vez que eu tentei falar em espanhol. Vê aí. Me llamo Laís, me gusta emparedados. I think that's all I can say because I learned that from Duolingo. When I am trying to speak in Spanish, English comes to my mind. Tá vendo? Foi isso. E com o italiano não foi diferente. No começo, toda vez que eu abria a boca pra falar italiano, saía espanhol. Então foi o outro processo. E é normal, no começo, isso acontece porque você não conhece o idioma ainda, você não sabe aquele idioma ainda. Você sabe algumas palavras soltas, algumas expressões soltas, e teu cérebro vai demorar pra chegar ao contato daquela palavra e realmente conseguir falar e lembrar ela no momento certo. Mas você só consegue facilitar, acelerar esse processo e criar essa fluência de fala, que não tem a ver com nível, isso é outra coisa que eu gostaria de saber antes, conforme você pratica. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar. Então você precisa superar esse medo, essa vergonha. E como é que você faz isso? Falando. Parece muito ridículo, mas exatamente isso. Esse é um conselho que eu gostaria de ter ouvido antes, porque eu não tinha pessoas que falavam inglês perto de mim e eu fui assim na loucura aprendendo. E se eu soubesse disso antes, eu teria aproveitado aí quando eu era sem vergonha e teria praticado muito mais. Mas quando eu comecei a me tornar sem vergonha, aí eu pratiquei inglês pra caramba e foi aí que eu aprendi. Então você precisa muito ter esse negócio de eu tô aprendendo
aprendendo, eu vou errar. Tá tudo certo, faz parte do processo, não faz mal. E você tem que errar e corrigir. E aí as coisas vão melhorando e você vai aprendendo. Assim como qualquer outra habilidade, gente. Sério, não tem nada que você não erre no processo. Se você acha que você não errou, é aí que você tá errando. Bonita essa frase. E a última coisa que eu acho que eu gostaria de ter recebido esse conselho é: leia mais, consuma mais, crie imersões. Eu eventualmente acabei fazendo isso com o inglês e faço isso com todos os idiomas que eu aprendi também. Mas definitivamente, se eu tivesse feito isso antes, eu teria melhorado muito mais o meu idioma. É importantíssimo que você esteja em contato com o inglês o tempo inteiro que você puder. Todo o conteúdo que você consome dá um jeito de ser em inglês. Tudo que você lê dá um jeito de ser em inglês. Leia livros, escuta audiobooks, faz exercícios, assiste vídeos, coloca teu celular em inglês, cria essa imersão, sabe? Não é só uma coisinha, não é só um Duolingo que tá no teu celular que vai fazer você ficar fluente. É todo um processo, é todo um contexto. Então, realmente se dedique para colocar o inglês na sua vida. E se você não tem muito tempo para fazer isso, eu indico fortemente que você considere participar do nosso desafio, porque ele te dá justamente isso. Você pega 10 minutos do seu dia, você aplica o desafio e é isso. Todos os dias por 75 dias. Esse é o desafio que eu propus para vocês aí. Se você tem interesse em conhecer ele mais, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouquinho melhor o desafio e topar e participar junto com a gente, porque ele é maravilhoso. Mas você precisa de alguma maneira criar esse contato diário. Tem que ser diário mesmo, tem que ser algo que você incorpore na sua rotina, um hábito que você constrói, porque sinceramente você não vai aprender inglês do dia pra noite, e se você não praticar diariamente, você não vai melhorar, e se você já aprendeu e você não pratica, você vai esquecer. O inglês tem que fazer parte da sua vida. Então esse é o último conselho que eu gostaria de ter recebido, porque eu acredito que ele é um dos mais importantes. Você torna o inglês o seu estilo de vida. Eu comento isso com vocês sempre, e eu percebo que quanto mais eu estudo outros idiomas, mais isso se torna algo muito real na minha vida. Eu tô tornando basicamente aprender idiomas o meu estilo de vida. E tem sido muito legal, porque você aprende muito, você cria mais confiança, você se torna uma pessoa mais confiante, assim, com mais repertório, com mais referências. E isso, gente, é muito poderoso. Sério. Então, claro, o inglês pode te proporcionar um trabalho melhor, uma vida melhor, uma condição financeira melhor, mas ele pode te proporcionar experiências do dia a dia que você não tem como viver se você não souber ele. Então, desde, sei lá, entender um meme ali na internet, até você conseguir ler uma obra que não foi traduzida, assistir um filme que ainda não tem legenda. Todas essas experiências, elas são proporcionadas para você com o inglês. E é algo que é impagável. Te confesso que aprender idiomas foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E eu espero que com esses conselhos aí, você também consiga colocar isso em prática e finalmente ver o sonho de falar inglês se tornando realidade. E se você tem essa vontade aí de começar a colocar o inglês no seu dia a dia, consumir mais conteúdos, estudar, vem cá junto comigo, se inscreve no canal que tem muito conteúdo legal pra você por aí e muito mais conteúdo vindo também. Me siga também em todas as redes sociais, tudo é @itsteacherlaís, eu te espero por lá pra gente continuar conversando sobre aprender inglês, porque isso é a coisa que eu mais amo falar e eu tô feliz de poder te ajudar pelo menos um pouquinho. Então, se eu te ajudei, clareei a sua cabeça, te dei alguma ideia que você falou, isso aqui é interessante, vou começar a aplicar, deixa nos comentários aqui pra eu saber, eu vou ficar muito feliz. E claro, nós nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!